Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos continuar a resolver exercícios sobre o cilindro. Barbadinha. Então, dando continuidade, vamos ao exercício 5. Calcular a área da secção paralela ao eixo de um cilindro cuja base tem 10 cm de raio e cuja altura mede 20 cm, traçada a 6 cm do eixo. Então vejam, é para calcular a área de uma secção que é paralela ao eixo do cilindro, cuja base tem 10 cm de raio e cuja altura mede 20 cm, traçada a 6 cm do eixo. Quer dizer, a secção paralela ela foi traçada a 6 cm do eixo. Então, fazendo o desenho, nós temos essa situação. Tá? O eixo é a reta que passa pelos pontos O', aqui. Tá? Então, aqui em vermelho nós temos a secção, ela é paralela ao eixo. Tá? Então, o cilindro tem raio, tem 10 centímetros de raio, tá? E altura de 20 centímetros. E a secção foi traçada a 6 centímetros do eixo, quer dizer, essa distância de O até M aqui mede 6 centímetros. Tá? A altura aqui mede 20 centímetros, tá? E a base aqui, o raio da base mede 10 centímetros. Tá? Então, vamos para melhorar o que a gente tem que fazer, vamos imaginar que a gente esteja enxergando isso aqui de cima. Tá? Então, trazendo esse desenho aqui para baixo, ó. Olhando de cima, nós temos aqui, ó, O'B', que é o raio, ó, O'B' aqui, que é o raio 10. Tá? O OM aqui, ó, OM, aí ponto OM, ponto A aqui. Tá? Esse segmento AB é a base da secção, ó, o AB é a base da secção. Tá? E os 6 centímetros é essa distância da secção até o centro, até o eixo. E o eixo está passando aqui no ponto O. Tá? Então, como ele quer a área da secção, nós já sabemos a altura da secção. Falta só a base, só falta esse comprimento aqui. Tá? E veja que esse segmento de OM aqui, ele passa no ponto médio do segmento AB, e o segmento AB é a base da nossa secção. Então, se eu encontrar esse X aqui, eu tenho a metade da base. Tá? E depois fica fácil para achar a área da secção, que a secção é um retângulo. Então, primeiro vamos calcular esse x aqui. Ó. Então, x ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, porque eu tenho um triângulo retângulo aqui. Ó. X e 6 são os catetos e o raio de 10 é a hipotenusa. Então, x ao quadrado mais 36 é igual a 100. X ao quadrado é 100 menos 36. X ao quadrado é 64 e x é igual a 8 centímetros. Tá? Então, x aqui é 8 centímetros. Daí o AB, o segmento AB, mede 16 centímetros, que é a base da nossa secção. Então, a área vai ser o segmento AB vezes o A'. Tá? Então, o segmento AB, aqui que é a base, vezes o A', que é a altura. Ou seja, 16 vezes 20, que vai dar 320 centímetros quadrados. Barbadinha. Tá? Então, veja a facilidade quando a gente faz esse olhar de cima aqui e projeta essa situação aqui no plano aqui. Tá? Daí a gente enxerga melhor esse triângulo que forma aqui, ó, formaria esse triângulo que está aqui, triângulo retângulo, tá? Que é a base para a nossa solução. Exercício 6. Calcular a área lateral de um cilindro de revolução de área total de 180 centímetros quadrados, sabendo que sua altura é o dobro do raio da base. Então, a altura é o dobro da raio da base, tá? E a área total é 180 centímetros quadrados. E eu quero a área lateral. Tá? Então, a altura, H, é 2 vezes o raio. Tá? Então, a área total é 2πrh mais 2πr ao quadrado. Tá? Por que eu botei a forma da área total? Porque a área total é dada para a gente. Tá? E o H eu sei que é 2R. Então, nós vamos ter tudo em função de R aqui. Então, substituindo, ó, 2πr vezes o H, que é 2R, mais 2πr ao quadrado, é igual a 180, que é a área total. 2πr vezes 2R vai ficar 4πr ao quadrado, mais 2πr2 é igual a 180. Tá? 4πr2 mais 2πr2 é 6πr2, igual a 180. E 6πr2 é igual a 180.
Tá? Repetiu aqui. R2 é 180 dividido por 6π. Dá para simplificar isso aqui. Né? 180 dividido por 6 vai dar 30. 30 sobre π. Esse é o R2. Não há necessidade de nós extrairmos a raiz. Tá? Vocês vão ver depois. Então, a área lateral é 2πRH. Tá? Então, é o que pede a área lateral. Então, a área lateral vai 2π vezes R vezes 2R. Que é porque o H é 2Rs. Então, 2πr vezes 2R dá 4πr ao quadrado. Então, veja que R ao quadrado eu tenho aqui. Ó, por isso que eu disse que não precisaria extrair a raiz. Porque vai aparecer o R ao quadrado direto. Então, a área lateral vai ser 4π vezes o raio ao quadrado, que é 30 sobre π. Simplifico o π, 4 vezes 30 dá 120. Então, a área lateral é 120 centímetros quadrados. Barbadinha. Número 7. Calcular a área total e o volume de um cilindro cuja área da base é 100 π centímetro quadrado e cuja altura é 3 meios do raio. Tá? Então, eu quero a área total e o volume do cilindro. A área da base é 100 π centímetro quadrado e a altura é 3 meios do raio. Então, a área da base 100 π centímetros quadrados e a altura 3 meios do raio. Tá? Eu quero a área total, tá? E o volume do cilindro. Então, a área da base é πr ao quadrado. Né? Eu começo por aqui porque eu sei quanto é a área da base. Ó. Tá? Com isso, nós vamos achar o valor do raio. Então, πr ao quadrado é igual a 100π. Tá? Simplifico o π com o π, fica r ao quadrado igual a 100. E r vai ser a raiz quadrada do 100, que é 10. Então, o raio é 10 centímetros. Já achamos o raio da circunferência. Então, o H é 3 meios vezes o raio. Então, 3 meios vezes 10. 10 dividido por 2 dá 5 vezes 3, 15. Então, a altura é 15 centímetros. Logo, a área total é 2πRH mais 2 vezes a área da base. Então, vai ser 2π vezes o raio, que é 10, vezes a altura, que é 15, mais 2 vezes a área da base. E a área da base é 100π, que é dado no problema. Tá? Multiplicando aqui, vai ficar 2 vezes 10, 20, vezes 15, 300π, mais 2 vezes 100, 200π. Então, a área total, 500π centímetros quadrados. Tá? Agora, vamos calcular o volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes h. Ou seja, π vezes 10 ao quadrado vezes 15. Que dá 100 vezes 15, que dá 1.500π centímetros cúbicos. Barbadinha. Tá? Exercício 8. 2 cilindros, um de altura 4 centímetros e outro de altura 6 centímetros, tem para perímetro de suas bases 6 centímetros e 4 centímetros, respectivamente. Se V1 é o volume do primeiro e V2 é o volume do segundo, então A, V1 é igual a V2, o B, V1 é igual a 2V2, o C, V1 é igual a 3V2, o D, 2V1 é igual a 3V2, ou o E, 2V1 é igual a V2. Tá? Então, é um exercício de marcar aqui, ó, mas claro, temos que fazer o cálculo. Então, vamos pegar os dados de cada cilindro aqui. Tá? Então, vamos pegar para o V1, para o cilindro 1. Tá? Qual é a informação que eu tenho do cilindro 1? Tá? Eu sei que a altura dele é 4 centímetros, tá? E o perímetro, tem para perímetro da base 6 centímetros. Tá? Então, 2πr vezes o raio 1, né, do cilindro 1, né, o perímetro da base 2πr é igual a 6. Tá? Então, R1 vai ser 6 sobre 2π, simplificando, 6 por 2 vai dar 3 sobre π. Então, achamos o raio do primeiro. Tá? Agora, o V2, o que eu tenho? A altura é 6 e o perímetro é 4. Então, 2π vezes o raio do segundo cilindro é 4. R2 é 4 sobre 2π, simplificando por 2 vai dar 2π. Tá? Então, como eu quero a relação entre os volumes, né, nós vamos achar os volumes aqui. O volume do cilindro é πr2h. Tá? Então, V1 dividido por V2. O que é o V1? É π vezes o raio dele, que é 3 sobre π, ó, 3 sobre π ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Ó. E o V2 é π vezes o raio ao quadrado, ó, 2 sobre π ao quadrado, vezes 6, que é a altura. Aqui dá para simplificar o π. Tá? E aqui 3 meios
3 meios, 3 sobre π ao quadrado, eu vou levar cada um ao quadrado aqui também, tá? Então vai ficar, ó, V1 sobre V2, 3 ao quadrado, 9 sobre π ao quadrado, e, aí, e 4 aqui, 4 sobre π ao quadrado. E aqui eu simplifiquei o 4 sextos, ó, ficou 2 terços. Tá? 2 vezes 9 aqui dá 18, 3 vezes 4 dá 12. Tá? Então a gente vai conservar a primeira fração aqui, que é 18 sobre π ao quadrado, e multiplicar pelo inverso dessa aqui. Essa fração aqui embaixo é 12 sobre π ao quadrado, invertendo fica π ao quadrado sobre 12. Vai simplificar o π ao quadrado, então V1 sobre V2, simplificando 18 dozeavos por 6, vai dar 3 meios. Fazendo o produto dos meios extremos, né? 2V1 é igual a 3V2. Tá? Então a resposta, a relação entre os volumes é que 2 vezes o volume do primeiro cilindro é igual a 3 vezes o volume do segundo. E a resposta então é a letra D. Ó. 2V1 é igual a 3V2. Barbadinha. Exercício 9. Se aumentarmos em 30% o raio da base de um cilindro circular reto e reduzirmos em 20% a sua altura, que variação sofrerá seu volume? Então, eu vou aumentar o raio em 30% e reduzir a altura em 20%. O que vai acontecer com o volume? Então, o volume do cilindro é πr2h. Então, esse é o volume inicial. Então, o novo volume vai ser 1,3 do raio ao quadrado. Por que 1,3? Porque ele vai aumentar 30%. E 30% é 0,3. Eu estou usando a porcentagem em unidade. Aqui é por cento, né? 30 sobre 100. Se eu dividir 30 por 100, vai dar 0,3. E como eu tenho um raio, né? 1 mais 0,3 dá 1,3. Então, aumentar 30% é multiplicar por 1,3. Então, o meu raio novo vai ser 1,3 R ao quadrado e a altura diminui 20%. Então, 100% menos 20% dá 80%. E 80 sobre 100 é 0,8. Então, a nova altura é 0,8 de H. Tá? Então, fazendo esse produto aqui, eu tenho π 1,3R ao quadrado, 1,69R2 é 0,8H. Tá? Então, multiplicando 1,69 por 0,8 dá 1,352 πr2H. Veja que esse πr2H que está em destaque aqui, ó, πr2H é o volume do cilindro. Tá? Então, o novo volume ficou 1,352 vezes o volume inicial. Tá? Então, 1,352 vezes o volume do cilindro. Tá? Como deu positivo aqui, deu maior que 1 aqui, ó, significa que ele aumentará 35,2%. Tá? Que eu tiro esse 1 inteiro, e nem antes eu somei com o inteiro que eu já tinha, aqui eu vou diminuir para saber quanto que aumenta. Então aumenta 35,2%. E aqui 0,352 está em unidades. Então eu multiplico por 100, aí divido por 100 para dar o 35,2%. Barbadinha. Exercício 10. Uma empresa fabrica 2 tipos de embalagens. Uma na forma de paralelepípedo de base quadrada de 30 cm de lado e altura de 40 cm. E a outra na forma cilíndrica de base com 30 cm de diâmetro e altura de 40 cm. Qual deles possui maior capacidade e qual deles usa menos material para construir? Então nós temos aqui 2 embalagens, uma na forma de paralelepípedo e outra na forma de cilindro. Eu quero saber em qual deles tem maior capacidade, quer dizer, cabe mais coisas dentro, e qual deles usa menos material para construir. Então vamos ver, dados do paralelepípedo. O volume, a área da base vezes a altura. Então, como a base é quadrada de 30 centímetros de lado, e a forma de paralelepípedo, a base é quadrada, 30 ao quadrado, né? Lado ao quadrado, vezes a altura que é 40, tem a altura de 40. Isso vai dar 36 mil centímetros cúbicos. Esse é o volume do paralelepípedo. Ou 36 litros, transformando para litro. Essa é a capacidade dele. A área total, então para saber o material construído, eu tenho que saber qual é a área total
é onde eu vou gastar o material. Então, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, que é 2 vezes 30 ao quadrado, que é a área da base, e a área lateral é 4 vezes 30 vezes 40, tá? Porque é 30 vezes 40, que é a base, vezes a altura, vezes 4, porque como ele é quadrado, ele tem 4 lados, 4 faces laterais. Então, 1.800, 30 ao quadrado é 900 vezes 2.800, e aqui 4 vezes 30 vezes 40 vai dar 4.800. Então, somando 6.600 centímetros quadrados. Então, essa é a área de material que vai ser gasto. Agora, para o cilindro. Tá? Volume, área da base vezes altura. Tá? A área da base é π vezes 15 ao quadrado vezes 40, que é a altura. Tá? O volume, veja que a base é 15, porque o cilindro tem uma base de 30 centímetros de diâmetro, então o raio é 15. Tá? Então é π vezes o raio ao quadrado. Tá? Então π vezes 15 ao quadrado vezes a altura, que é 40, que é a altura do cilindro. Tá? Então 15 ao quadrado dá 225 vezes 40, vai ficar 9.000 π centímetros cúbicos. Tá? Esse é o volume, transformando aqui em centímetros cúbicos, multiplicando pelo π, dá 28.274,3 centímetros cúbicos, ou seja, 28,27 litros. Veja, comparando já com o paralelepípedo cabe mais, a capacidade é maior do que o paralelepípedo. Tá? Agora o material, a área total, a área lateral, mais 2 vezes a área da base. A área lateral é 2πrh, e 2 vezes a área da base, 2 vezes π vezes r ao quadrado. Então, 2 vezes π vezes o raio, que é 15, vezes a altura, que é 40, mais 2 vezes o π vezes o raio, que é 15 ao quadrado. Tá? E aqui fica 1.200 π, e lá vai ficar 450 π. Então, somando, dá 1.650 π centímetros quadrados, fazendo o produto dá 5.183,63 centímetros quadrados. Então, fazendo a comparação, veja que aqui tem 6.600 centímetros quadrados, aqui tem 5.183,63 centímetros quadrados. Então, no cilindro você vai gastar menos material. Tá? Então, maior capacidade é o paralelepípedo, tá? E ele usa menos material o cilindro. Tá? Barbadinho. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário. Tá? Na próxima aula, nós vamos começar o estudo do tronco desse cilindro. Barbadinho.